Bom dia, pessoal. Vamos iniciar agora a quarta semana do desenvolvimento embrionário, com um importante processo que a gente chama de dobramento do embrião. Até então, o embrião é uma placa formada por três camadas de célula, é um disco, né? Formado pelo endoderma, mesoderma, ectoderma, aqui embaixo, saco vitelínico, aqui o saco amniótico, certo? Então, vamos lá. Antes de iniciar, vamos ver, na aula passada a gente viu a gastrulação, né, a formação dos três folhetos embrionários, formação da linha primitiva, da notocorda, do tubo neural, né, a gente viu a neurulação. Então, olha só, derivados dos folhetos germinativos. Todos os tecidos do corpo humano, eles vão ser derivados de uma das três camadas, ou do endoderma, essa camada amarelinha, ou do mesoderma, ou do ectoderma. Sendo que, lembra, o ectoderma a gente divide em ectoderma de superfície e o neuroectoderma. O neuroectoderma é aquele que formou depois da neurulação. Então, olha só, o ectoderma de superfície, esse disco, a primeira camada de células, né, vai formar todo o nosso epitélio externo, epitélio da pele, pelos, unhas, glândula sudorípara, esmalte dentário cristalino, adenipófise, são especificamente da adenipófise, né, que é a parte endócrina, da adeno, e tem o neuroectoderma, que forma tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central. Cérebro, medula espinhal, neurohipófise, está ali junto da adeno, retina, crista neural forma muito sistema nervoso periférico, ó, gânglios nervosos, nervos cranianos, células de Schwann, melanócito. Melanócito é uma célula que fica na pele, mas que é formada a partir da crista neural. Medula da suprarrenal também vai ser formada a partir de neuroectoderma. Então, esse ectoderma divide ectoderma de superfície e o neuro, e o mesoderma. O mesoderma, lembra que a gente viu que vai ter o mesoderma paraxial, mesoderma intermediário e o lateral, certo? Mesoderma paraxial, derme, musculatura, vértebras. Mesoderma, pessoal, é uma camada que vai formar tecido conjuntivo, músculo e tecido conjuntivo e os derivados de conjuntivo. Cartilagem, osso, sangue, certo? Então, o mesoderma intermediário, deixa eu diminuir aqui. Mesoderma intermediário, sistema urogenital, rins, gônadas. Mesoderma lateral, ó, tecido conjuntivo, sangue, os vasos sanguíneos, sistema cardiovascular, as serosas, as camadas serosas de conjuntivo, né, as pleuras, pericárdio, peritônio e o baço. E o endoderma, essa camada mais interna, pessoal, também vai formar mais o epitélio de revestimento interno dos nossos órgãos e glândulas. Então, olha só, revestimento de trato gastrointestinal, aí vocês estão vendo aqui esôfago, estômago, vai formar o fígado, pâncreas, certo? Fígado e pâncreas são glândulas, o fígado ele vai produzir bile, né? Vai produzir também vários tipos de enzimas, o pâncreas também produz, além de enzimas, produz hormônios, revestimento de trato respiratório, laringe, traqueia, brônquios, os alvéolos pulmonares, mas espero que vocês não estejam ouvindo o gato fazendo uma zona aqui. E outros, revestimento de bexiga, uretra, revestimento epitelial interno, endoderma, certo? Bom, então, mas até então, o embrião é um disco trilaminar plano e agora, na quarta semana, com o dobramento do embrião, ele vai se transformar em um embrião cilíndrico, vai iniciar uma forma humana, certo? O dobramento ele vai ocorrer nos planos mediano e horizontal e é decorrente do rápido crescimento do embrião, particularmente do encéfalo e da medula. Então, o embriãozinho está aqui, ele vai se formar. Então, ele está aqui de lado, cabeça. Gente, ei,
prega cefálica, prega caudal, ele se dobra nesse sentido e também vai se dobrar nesse sentido, certo? Nesse sentido e nesse é ótimo. Ó, folhinha, ele vai se dobrar assim e vai se dobrar no sentido horizontal, mediano e horizontal. A gente vai ver o videozinho, ficar mais didático. Bom, dobramento do embrião no plano mediano. Dobramento ventral, ou no plano mediano, nas extremidades cefálica e caudal do embrião, vai produzir as pregas cefálica e prega caudal. Aqui, olha só. Isso aqui, o embriãozinho ainda já formou mesoderma, né? Já teve a gastrulação, aqui está formando tubo neural. Olha a região que vai ser a cabeça do embrião, aqui a membrana bucofaríngea, aqui a membrana cloacal. Só relembrando que essas duas membranas não vão ter mesoderma. É onde o endoderma e o ectoderma se unem. A gente viu isso na aula passada, certo? Então, ó, olha o que vai acontecendo. O dobramento é decorrente do rápido crescimento do embrião, principalmente a região que vai formar o encéfalo, certo? O crânio do embrião. E da medula espinhal. Olha só, isso aqui é já o neuroectoderma, né? Ele tá formando o tubo neural. Olha só como ele vai dobrando. Esse é o dobramento ventral, certo? No plano mediano. Aqui em cima, tá apagado para a gente ver melhor, mas olha só. Aqui vai ter saco amniótico, que ele está mostrando aqui um pedacinho da parede do âmnion. Aqui embaixo a gente tem vesícula vitelínica, certo? Olha só que interessante que vai acontecer à medida que o embrião vai se dobrando também, nesse sentido. Uma parte da vesícula vitelínica vai ser incorporada ao embrião, certo? E vai formar o intestino primitivo. Interessante. Ixi, os gatos estão brigando aqui. Olha outra parada interessante, pessoal. Isso aqui é o coração em formação, mas eu ia falar o outro nome que eu esqueci. Aqui o coração em formação, também com o dobramento ventral, a parte cardíaca o coração vai parar aqui na porção, quer dizer, aos poucos ele vai. Gente, eu vou ter que, peraí, que os gatos estão querendo se matar aqui. Gente, tá. Então, ao mesmo tempo que a prega neural, né, a prega cefálica cresce, a prega caudal cresce também. Cresce menos, né? Então, olha só, notocorda, membrana cloacal, como eu falei, isso aqui é a membrana bucofaríngea, ó, a prega cefálica, à medida que o embriãozinho está crescendo, elas se dobram. Olha esse anexo embrionário, que é o alantoide. O alantoide é essa tripinha aqui, essa vesículazinha. O alantoide, como eu falei já nas aulas passadas, para animais que botam ovo, né? Répteis, anfíbios, répteis e aves, principalmente, répteis e aves. O alantoide é um local de armazenamento de excreta, né? No embrião humano não vai servir para isso. No embrião de mamíferos, ele vai funcionar, vai participar da formação da bexiga e vai ter outras funções, mas não essa que ocorre nos animais que colocam ovos, né? Répteis e aves. Então, aqui, como termina esse dobramento ventral, aqui a gente tem azul, ó, o ectoderma de superfície, o neuroectoderma aqui também, ó, a cabeça do embrião, encéfalo, certo? Medula espinhal. Com esse dobramento, deixa eu avisar que eu ainda estou na sala. Continuar na chamada. Com esse dobramento, olha só, a prega cefálica ficou quase que ventral, né?
Deixa eu botar aqui um negócio. Olha o saco amniótico aqui, gente. Saco amniótico, o âmnion, ele tá assim, ó. Olha o saco vitelínico, como uma boa parte dele foi incorporada ao embrião, vai formar intestino primitivo, já formou aqui intestino primitivo. Aqui em rosa o mesoderma e o endoderma, o amarelinho, que está colado aqui no mesoderma, certo? Isso aqui, eu esqueci, meleca do nome, mas tem um nome específico. Mas esse é o coração sendo formado, o coração nessa etapa aí, ele já está batendo. Certo. Vamos ver se... Celoma pericárdico, mas nem era esse nome que eu estava pensando, era outro. Bom, a gente olhando mais perto, agora é mesmo dobramento, esse dobramento ventral, mas agora vamos ver especificamente a prega cefálica, olha só. Então, na prega cefálica, o encéfalo em desenvolvimento ele cresce para dentro da cavidade amniótica, ultrapassa a membrana bucofaríngea, ó, que vai ser o local da boca, ou orofaríngea, recobrindo o coração em desenvolvimento. Olha o coração, pessoal, está se desenvolvendo aqui a partir do mesoderma, desse mesoderma já extraembrionário. Olha só. Interessante, né? O coração aqui na frente da cabeça, com o dobramento do embrião, ele vai para o local certo, né? Uma parte do endoderma, olha só, do saco vitelínico, vai ser incorporada ao embrião, formando o intestino, é o intestino primitivo. O intestino primitivo, ele vai ser dividido em intestino anterior, médio e posterior. O intestino anterior vai ser a nossa região da orofaringe, esôfago, certo? Mais para frente, a porção epitelial, né? O revestimento epitelial. Então, uma parte do endoderma do saco vitelínico é incorporada ao embrião, formando o intestino anterior, primórdio do segmento inicial do sistema digestório. Olha só que bonitinho. Aqui é a notocorda, o mesoderma está ao redor, prosencéfalo, uma das regiões do encéfalo, isso aqui é ectoderma de superfície e neuroectoderma, está aqui também, o amarelinho, endoderma, certo? Membrana bucofaríngea, olha só, estomodeu é a boca primitiva, é a futura boca do embrião. Olha o coração, que bonitinho, já está indo para o lugar certo, né? Celoma pericárdico, intestino anterior. E a prega caudal? Prega caudal, ela cresce bem menos do que a prega cefálica, certo? Resulta do crescimento da parte distal do tubo neural. Olha só, a seta em movimento, essa seta diz o movimento que a estrutura vai fazer, aqui vai se dobrar, olha só. A região caudal projeta-se sobre a membrana cloacal, futura região do ânus. Aqui novamente, ó, neuroectoderma, tubo neural, notocorda, mesoderma, endoderma. Linha primitiva começou daqui, né? Membrana cloacal é onde ectoderma de superfície e endoderma se ligam. Pedículo de conexão. Pedículo de conexão, lembra? Olha só, deixa eu desenhar. Aqui, ó, vai ter o pedículo de conexão que vai se ligar no córion. Vai ter um mega espaço aqui, onde o embrião está se desenvolvendo nessa cavidade coriônica, certo? Embriãozinho. Ele só está ligado ao mesoderma extraembrionário por esse pedículo aí de conexão. Olha o alantoide aqui. Bom, à medida que ele vai se dobrando, ó, parte do endoderma, mesma coisa, ó, incorporado, e vai formar o intestino posterior, que é uma parte também do intestino primitivo, cuja porção terminal vai se dilatar formando uma cloaca. Olha só que coisa. O ser humano também tem uma cloaca quando ele é embrião, né? Essa cloaca, depois, posteriormente, à medida que o sistema geniturinário vai se formando, o sistema final do sistema digestório, essa cloaca vai ser dividida, né? E vai ter o lugarzinho do tubo digestório e o local do geniturinário. Mas isso é outra história. Então, olha só, a membrana cloacal também é deslocada para a parte ventral do embrião. Deixa eu ver o que mais. Cavidade amniótica, o âmnion. O âmnion está aqui, né?
onde o embriãozinho vai crescer, cavidade amniótica, com líquido amniótico. E é isso. E agora o plano horizontal, o dobramento no plano horizontal, porque até então, pessoal, ó, cabeça, cauda do embrião. A gente viu o dobramento assim, certo? Agora a gente vai ver um dobramento lateral. Ó, o embrião vai ficar de frente. Ele vai fazer assim agora, certo? Pregas laterais. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Isso aqui, ó, saco amniótico, que ele tirou para a gente ver direito, e a vesícula vitelínica ou umbilical, como ele está dizendo aqui, certo? Então, as pregas laterais, pessoal, lembra que o embrião, vai ter o vídeo para a gente ver melhor. 3 membraninhas, ele agora vai, olha só, essa membrana vai fazer isso. Nossa, que viagem. Vai ser um tubo dentro de um tubo dentro de um tubo. Bora ver. Aí os gatos vão se matar aqui. Pregas laterais, resulta do crescimento rápido da medula espinhal, que está se formando também a partir do tubo neural, e dos somitos, o que é o mesoderma paraxial, formando as pregas laterais direita e esquerda. O crescimento mediano formou as pregas cefálica e caudal, o crescimento no plano horizontal vai formar, o crescimento, o dobramento no plano horizontal vai formar prega direita e prega esquerda, certo? As pregas laterais. Conforme as paredes abdominais se formam, olha só, aqui a gente tem ectoderma, quer dizer, o ectoderma está aqui em cima, aqui é neuroectoderma, mesoderma, endoderma. Conforme as paredes, esses tubos vão se fechando, parte do endoderma, ó, aqui no caso, o endoderma, quando ele fecha, pessoal, ele incorpora, ó, A, B, tá vendo? Ele incorpora o intestino médio, que é um pedaço do saco vitelínico, certo? Incorpora intestino médio, olha só. O mesoderma, lembra que os mesodermas laterais, ele começa a aparecer um celoma dentro dele, chamado de celoma intraembrionário. Olha só, à medida que se fecha, isso aqui é a parede abdominal, pessoal. Essa a parede abdominal, à medida que ela se fecha, aqui ao redor é ectoderma. Aqui dentro é o mesoderma, é o rosinha, certo? Então, à medida que a parede abdominal se fecha, olha só, o endoderma, já falei isso, né, incorporado, formando intestino médio, olha o celoma intraembrionário, isso aqui vai ser a cavidade peritoneal, parede abdominal lateral, aqui intestino médio, a gente está vendo mais ou menos o meio do embrião, tubo neural, aqui por cima, ele não está mostrando, mas tem, deixa eu botar em azul, aqui vai ter o ectoderma de superfície, certo? Ó, vai estar aqui, ó, ectoderma de superfície. Ectoderma de superfície, aqui, ó. Isso aqui é ectoderma de superfície, isso aqui tudo, ó, ectoderma de superfície. Tá fechando o corpinho do embrião, pessoal, certo? Então, aqui, porção dorsal ventral aqui fora vai ser ectoderma de superfície. Abaixo vai ser mesoderma, que é o que vai formar conjuntivo, músculo, a parede muscular daqui do tronco, esqueleto também. E aqui o tubo neural vai formar a medula espinhal, as cristas neurais vão formar todo o sistema nervoso periférico, melanócito, que essas células vão ficar na porção basal da pele, né? Aqui o somito que vai formar também várias estruturas derivadas do conjuntivo, né? Certo, mas ainda fica aqui, vai ficar o pedículo. Daqui a pouco a gente vê o vídeo, vai aparecer. Deixa eu botar de novo meu apontador. Pregas laterais. Quando as pregas laterais do embrião se fundem ao longo da linha média ventral, forma-se o celoma intraembrionário, certo? Esse celoma aqui. Prega lateral aqui, ela tá se fundindo. Esse pedaço da vesícula seminal depois vai embora. Isso aqui ele sumiu, mas é celoma extraembrionário. Aqui
ao redor, pessoal, é o espaço coriônico, é o córion, certo? Espaço coriônico. Bora ver. Que como eu falei, a êmbrio tem que ter. Deixa eu dar um pause aqui. Não, pause, moça. Vamos lá. Apresentar outra coisa. Dobramento do embrião. Certo. Vamos aumentar, pular. Certo, isso aqui é o dobramento do embrião. Esse é um vídeo da Federal de Lavras que eu achei muito legal. Tá lá no nosso conteúdo, viu? Na bibliografia. O site, tudo. Ó, isso aqui, o que é isso, galera? Ó, cadê minha seta? Um embriãozinho em processo de clivagem. Gente, não, tô falando sério. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Ó, um embriãozinho em processo de clivagem. Zigoto fazendo clivagem, que são divisões mitóticas sucessivas, formando um monte de blastômero, zona pelúcida ainda ao redor, certo? No final, a gente vai ter a mórula. Só relembrando. Então, bora lá. Olha só. Aqui, gente. Cara, é, eu não entendo porque que meu mouse se nega agora a funcionar. Hum. Então, gente, ó, a gente vai ter agora, ele está mostrando isso aqui, a cavidade amniótica, cavidade vitelínica, ectoderma, mesoderma que ainda vai formar, e o endoderma aqui embaixo. Ou já formou. Aqui é a lantoide, ó, a cavidade pericárdica ainda está formando coração, a partir do mesoderma extraembrionário. Certo. Região caudal, região cranial do embrião. Aqui, ó, tem esse pedículo, aqui ao redor vai ser a cavidade coriônica. Membrana bucofaríngea, aqui ele vai mostrar a membrana cloacal. Deixa o gato tentando abrir a porta. Agora, a gente estava com uma vista lateral do embrião, agora vamos ver uma vista frontal. Já formou a terceira membrana, tava louca. Isso aqui é o ectoderma de superfície. Lembra que a notocorda, peraí, a notocorda induz o ectoderma de superfície, a notocorda induz uma parte do ectoderma de superfície que está imediatamente acima dela a se diferenciar numa placa neural, que posteriormente vai dobrar, formando o tubo neural, certo, gente? Esse aqui é o tubo neural se formando, ó, o mesoderma aqui, mesoderma, notocorda, isso aqui é o endoderma. Sim. Aqui, primeiro sentido desse dobramento. Dobramento mediano. Aqui é legal que ele fala em português, gente. Mas, se vocês quiserem depois assistir com ele falando, pega o link, tá lá no nosso, vai estar na nossa matriz. Então, nessa figura ele está mostrando os dois tipos, né, de dobramento. Dobramento mediano, que vai formar a prega cefálica e prega caudal, e o dobramento lateral, formando a prega esquerda e a prega direita. Tá, você está falando bastante, né, moço? Bora dar uma aumentada na velocidade de reprodução.
1,25. Certo. Vamos dobrar? Ó, isso aqui, o tubo neural está se dobrando, mesoderma, notocorda, que é o que induz a neurulação, formação do tubo neural, né? Vesícula vitelínica, que no dobramento, uma parte dela vai ser incorporada ao embrião, outra parte depois vai sumir. Tá, coração primitivo. Ó, tá dobrando, dobrou mais um pouco. Olha só, cavidade amniótica, vitelínica, cavidade vitelínica. Olha só como no dobramento lateral, um pedaço bom da cavidade vitelínica já começou a ser incorporado. Aqui ele está mostrando a cavidade pericárdica, que antes estava na frente da boca do embrião, agora ela se desloca para o início da localização normal, certo? Certo. Aqui o dobramento lateral, ele está mostrando. Isso aqui, ó, tubo neural já fechou. Olha só que bonitão. Tubo neural fechou. Esse é o celoma. Sim, celoma intraembrionário. Aqui, porque esse celoma intraembrionário é derivado do mesoderma lateral. O mesoderma lateral, lembra, paraxial, mesoderma intermediário, mesoderma lateral. O lateral começa a abrir uns espaços, que vai ser a nossa cavidade interna, onde nossos órgãos vão ficar alocados. Então, ele vai, ó, já fechou mais um pouco, olha que bonitinho. Olha o alantoide, onde que ele vai parar. Olha o saco vitelínico, uma parte do saco vitelínico foi incorporada aqui já na prega cefálica, formando o intestino anterior. O saco vitelínico que foi incorporado lá na prega caudal forma o intestino posterior. O alantoide aqui, como eu falei, vai participar da formação da bexiga. Olha o coração onde é que foi. Encéfalo do embrião está aqui, isso aqui é a cavidade amniótica, cavidade vitelínica. Esse é o dobramento céfalo-caudal, né? O dobramento mediano. Olha o dobramento lateral. Ectoderma, isso ele está mostrando ectoderma. Isso aqui é a vesícula amniótica, pessoal. Isso aqui é o âmnion. Mesoderma é isso aqui que está em branco. Notocorda, isso aqui é o tubo neural. Aqui é onde vai ficar a cavidade interna, nossa cavidade interna. E aqui uma parte do saco vitelino foi incorporada para formar o intestino médio. Isso aqui ainda vai fechar, gente. Ó, intestino primitivo, formado por intestino anterior, médio e posterior. Intestino anterior, se eu não me engano, é até esôfago, metade do esôfago. Intestino médio, eu não vou falar porque eu não lembro. O intestino posterior é final do intestino, intestino grosso. É trato gastrointestinal, certo? Bora lá. Você vai dobrar de novo. Acontece isso, esse estrangulamento do saco vitelínico, ele vai ser incorporado ao embrião. O pedículo de conexão, bem aqui, pessoal, o alantoide aqui. Ixi, ele falou alguma coisa, tá no rápido. Alantoide. Ah, tá. Tá. Líquido amniótico. Tá falando de novo, isso aqui tudo é. Tá, líquido amniótico, é o que tá aqui também, líquido amniótico. Isso aqui é o dobramento. Ele fez um corte, é o que ele tá mostrando aqui do. Ó, dobrou mais. Saco amniótico, vesícula vitelínica, já bem mais reduzida. Aqui por fora tem ectoderma de superfície, aqui é neuroectoderma, que é encéfalo, medula espinhal, certo? Aqui endoderma. Olha só, endoderma formando intestino primitivo. Região do coração. Aqui ele vai fazer um corte para a gente ver, ó. Ectoderma de superfície, esse azulzinho ao redor.
Ixi. Ai, sério, de novo isso. Ectoderma de superfície. Isso aqui são nosso espaço interno, olha só. Celoma intraembrionário, ó, intestino primitivo, notocorda, neuroectoderma. Ah, tá, o cordãozinho umbilical. O alantoide também, pessoal, ele induz a formação das artérias e da vascularização do cordão umbilical. Bora voltar para a nossa apresentação. Apresentar outra coisa. Janela, quarta semana, compartilhar. Bora lá. Então, esse vídeo é muito bom. Então, o embrião, pessoal, no início da quarta semana, a gente tem um embrião nesse estádio, com neuropolo anterior ainda não fechado, o tubo neural ele vai se fechando, primeiro ele se fecha nessa região mediana e depois vai se fechando nas extremidades, ó. O neuropolo anterior ainda está aberto. Aqui o embriãozinho já está se dobrando, isso aqui que a gente vê são os somitos. Aqui o embrião mais ou menos na metade da quarta semana, quantidade de somitos também aumenta. Olha só, isso aqui é o pedículo do pedículo de sustentação do embrião da vesícula miniótica, da vesícula vitelínica. Olha, já está formando o olhinho aqui, vesícula auditiva, o coração já está batendo, proeminência cardíaca está aqui. Proeminência cardíaca, será que era essa palavra que eu queria lembrar? E aqui o embrião no final da quarta semana, olha só, pessoal, já tem um olho aqui, fossa nasal, arcos branquiais vão participar da formação da cartilagem de todo a laringe. Aqui, pessoal, vai formar tubo respiratório. Vai formar, também participa da formação aqui, rosto e pescoço, né? Quarto, broto do braço, broto da perna vai sair depois, final da quarta semana. Mas o neuroporo rostral e o caudal já fecharam. Eventos da quinta semana. Então, pessoal, assim, até a quarta semana é a formação de todas as estruturas. A partir da quarta semana, no final da quarta semana, da quinta semana em diante, a gente vai ter o crescimento e o amadurecimento dessas estruturas. Então, na quinta semana, ó, crescimento da cabeça cede a de outras regiões. Então, o embrião vai ficar com uma cabeça maior do que o resto do corpo. Aqui, os somitos, né, os arcos branquiais aqui, primeiro, segundo, terceiro, os arcos faríngeos, formando mandíbula. Tamanho real de 4 milímetros o embrião nessa etapa. Sexta semana, olha só, o embriãozinho na sexta semana. Continua a formação do olho, aqui da tuba auditiva, raios digitais. Começa a formação da mãozinha, primeiro até aqui do pé, formação dos primórdios do dedo, movimentos espontâneos, já tem uma certa funcionamento do sistema nervoso aí. Membros superiores e inferiores, já começa a ter o broto, saliência auricular. Tamanho real, 11 milímetros. Ó, um embriãozinho de 6 semanas. 6 semanas, se a gente for contar, lembrar lá da DUM, data de última menstruação, vai ser um embrião que na contagem médica de 8 semanas, certo? Bota sempre 2 a mais. Sétima e oitava semana, olha só, já está aparecendo mais um embrião humano. Regiões dos membros bem evidentes, ele já vai ter um bracinho e uma mão, o antebraço e o braço ainda vão estar se desenvolvendo, né? Primeiros movimentos voluntários dos membros, já vai ter uma perninha, olha que fofo. Plexo vascular do couro cabeludo, né? Vaso sanguíneo e coração já estão em formação, quer dizer, coração já se formou, estão em amadurecimento, né? Desaparecimento da eminência caudal, essa cauda que o embrião tinha, ó, vai sumir, né? Pavilhões auriculares, a orelhinha continua a se desenvolver. Tamanho real, 30 milímetros. Olha que legal. Sétima e oitava semana. Olha o joelhinho. Na oitava semana, gente,
A oitava semana é a última semana do período embrionário. A partir da nona, a gente já diz que é um feto, da nona semana até o final. Então, até a oitava semana é um embriãozinho, a partir da nona é um feto. Então, o embrião, a partir da nona semana, já é considerado um feto. O feto, pessoal, o que ele vai fazer, né? Todas as estruturas já foram formadas, então agora, no período fetal, o embrião vai crescer, vai engordar, vai amadurecer todas essas estruturas, certo? Mas o primeiro trimestre, que é justamente esse de formação dessas formação de tubo neural, diferenciação celular para formação de mesoderma, toda essa parte inicial, ela é muito importante, está contida no primeiro trimestre, portanto, o primeiro trimestre é o que mais, é o mais frágil, é o que mais pode acontecer efeitos teratógenos, de teratógenos, teratogênicos, são substâncias capazes de alterar a formação normal de um embrião, né? Aí existem vários teratógenos que a gente vai comentar na próxima aula. Podem ser teratógenos biológicos, vírus, podem ser, por exemplo, o vírus da rubéola, o vírus da Zika, né? O Zika vírus é um teratógeno. Drogas, álcool, são substâncias teratógenas, né? Que também modificam o desenvolvimento normal do embrião. Raio-X, vários tipos de substâncias são considerados teratógenos, medicamentos, né, a talidomida, que era utilizada em gestantes, depois foi descoberto que ela era um grande teratógeno que causava má formação, principalmente de membros, né? Então é isso, pessoal. Desenvolvimento embrionário termina, a gente termina na oitava semana. Então, até a nossa próxima aula. E é isso.